a nossa discussão. Ele, praticamente tudo que ele discutiu foi questionando o imaginário ocidental. Vocês estão vivendo o período que ele viveu, né? 1844 a 1900. Então ele fez muito do que o Gilbert de Rhin, a gente viu a aula passada, o que o Gilbert de Rhin fez. Ele preparou o terreno para esses autores do imaginário, né? Que vão criticar. Ele vai criticar principalmente o predomínio no Ocidente, né, desse imaginário racionalista, cientificista e metafísico. Racionalista a razão é a última palavra, né? No imaginário ocidental, do tempo dele, ainda hoje, isso tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com escola. Basta você ver os currículos, as disciplinas obrigatórias que vocês fizeram, foram todas calcadas na racionalidade, né? Você pega, lembra aí do teu histórico escolar, por exemplo, desde as primeiras séries. Se você fizer um levantamento, quais as disciplinas que você mais estudou? Se eu estiver errado, você me corrige. Matemática, acho que a maior carga horária de você foi matemática. Mesmo sabendo que ia fazer pedagogia, que não ia fazer engenharia, mesmo sabendo que ia fazer qualquer curso, mas é matemática até encher as medidas. Depois, não tem nas primeiras séries, mas depois no ensino médio vai encher você de física. Também, segundo grau, você devia ter tido umas 5 físicas por aí. Física 1, 2, 3, com matemática também. Álgebra, geometria e tal. Química. Ainda tinha química orgânica e a inorgânica. Mas a química não é tão racional assim, porque a química a gente pega no ácido, mistura com uma base. Vocês tiveram essa felicidade? Eu tive aula no quadro de química. Eu nunca entrei no laboratório. Então é racional. Quem teve? Então teve uma oportunidade. Chegou a fazer experiência no laboratório. Que colégio bom. Viu? Mas na hora da prova fazia aqueles cálculos. Cortava o ácido com a base na prova. Então, isso dava calafrios no... Porque na verdade todas as disciplinas que a gente fez foram racionalistas. Essa que foi a grande sacada do Nietzsche. Por exemplo, língua portuguesa também foi. Não, peraí, matemática você pode dizer, mas língua portuguesa a gente estudava textos, mas vocês estudavam muito também gramática. E a gramática é um olhar sobre a língua muito calcado na morfologia, na sintaxe. Então vocês devem ter até decorado matérias para aula de português. Por exemplo, temas. Por exemplo, eu vou falar, quem já foi meu aluno já contei esse caso, mas quem não foi vai ficar sabendo, vai ficar decepcionado como os outros ficaram. Eu não lembro mais uma série de coisas que eu aprendi em português. Vocês vão ficar decepcionados. Eu não sei mais o que é uma oração coordenada assindética. Vocês devem saber que estudaram isso há menos tempo, não é isso? Então a língua portuguesa que é tão linda, por que a gente não leu poemas, né? Por que a gente não escolheu textos para fazer? A gente aprendeu a escrever e ao mesmo tempo desenhar, o que a gente aprendeu a fazer crônica. Nada, a gente foi estudando só coisas assim de uma maneira formal, racional, classificatória, tudo. Eu via também história, parecia um desfile de escola de samba. Primeiro vem a primeira aula, é o descobrimento. Depois vem a colonização. Os próprios nomes que a gente aprendia, dentro dessa classificação formal, tudo errado. A descoberta do Brasil foi uma invasão cretina. E a gente foi colonizado, não pediram licença quem morava aqui, foram assaltados, estuprados, e até hoje são. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Amazônia. Então, tudo assim, o Nietzsche ficava muito enfesado, poxa, tudo organizado e a vida é tão complexa, e ele vai se propor o seguinte, deixa eu ver onde começou isso. Será que foi sempre assim? Aí o Nietzsche se debruça sobre culturas antigas, ele vai ver que não. As culturas antigas tinham diferenças, e elas guardavam elas já tinham um elemento racional, mas elas permitiam que outras formas de expressão se colocassem. O desdobramento do racionalismo ele vai detectar como é o cientificismo, né? Tudo é ciência, tudo é
Vocês devem ter ouvido essa expressão. Essas expressões são retratos do imaginário. Vou citar vários. Por exemplo, quando uma pessoa, alguém deve ter falado, você deve ter falado uma coisa para a pessoa, aí falar, mas isso aí não está cientificamente comprovado. Aí, se não está cientificamente comprovado, não pode falar mais nada, né? Como aconteceu numa prova, essa coisa do cientificamente comprovado se expressa também na prova e na maneira com que os professores corrigiam. Vocês devem ter professor que era, inclusive, ele era perdulário, ele era um pão duro. Ele dava uma nota em décimos. Não, você tirou 3,4. Agora eu te pergunto, qual que é a diferença entre 3,4 e o 4? Sabe? Por que ele ficou reprovado às vezes? Tirou 4,6, aí o professor, não, você não tirou 5, que é a média para passar. É esse olhar que se pretende rigoroso, científico, tá, gabarito, está certo ou errado? Como se a vida da gente fosse esse preto e branco definido. A gente tem tantas... Isso aparece nas relações sociais, o conceito de raça vai vir muito desse imaginário aqui. Não vamos classificar as raças. O próprio gênero, culturas antigas não tinha tão claro assim o papel do homem e da mulher. Tem culturas tribais que, inclusive, por exemplo, tem antropólogos que estudaram, tem tribos que reconhecem, por exemplo, ali, um rapaz ou uma moça que está indefinido. E eles tratam ele de uma maneira natural. Muitas vezes ele fica com as mulheres, ou ela fica acompanhando os homens. Então tem tribos que aceitam, incluem, coisa que a gente só agora está começando a discutir. Então o Nietzsche identificou isso. Nossa, esse imaginário é muito preso, muito carregado. E para completar, metafísico. O que a ciência não atribui como verdade, como controle, isso pode, aquilo não pode, o complemento vem com a religião, que é a metafísica. Então o Nietzsche vai bater firme no judaísmo, no cristianismo, no protestantismo, no cristianismo cristão, tanto a católico quanto protestante, porque ele vai vivenciar a experiência dessas religiões extremamente formais. Ele vive num tempo que hoje você vê uma mudança na perspectiva teológica, hoje você vê igrejas incluindo a figura das pastoras, né? Hoje você vê uma série de inovações no sentido da moral, mas no tempo do Nietzsche a coisa era muito rígida. E ele falou com categoria, com sabedoria de causa, porque ele fez seminário para pastor. O pai dele foi pastor e colocou ele, e ele não queria. E ele lá dentro ele foi vendo que ele não queria aquilo tudo mesmo. O pai dele morreu muito novo, ele continuou porque aquilo era garantia de futuro para a mãe. Quando a irmã dele se casou, ele se sentiu mais livre, ele largou o seminário. Então ele viveu por dentro essa. Aí você poderia me dizer, mas ele é contra a religião? Não, ele é contra a religião formal que pretende tomar conta da vida de todos. Uma religião ela pode oferecer o seu abrigo para aqueles que estão interessados. E as pessoas devem recorrer. Mas ele era contra uma religião ligada ao Estado, ou uma religião ligada à política, ou a partido. Ele achava isso um absurdo. Porque aí, se você ganha, se chega ao poder, vai querer impor um comportamento que nem todo mundo está querendo seguir, né? Então, você vê que muitas coisas que ele colocou aqui, o mote originário dele, acho que vocês estão começando a entender o que é imaginário. Exatamente, ele vai ser um crítico disso tudo. E as obras dele todas são uma espécie de mapeamento. O Michel Foucault, que vocês devem ter estudado com outros professores, desenvolveu o conceito de genealogia. Não, pode deixar que eu não vou dar muito Foucault, não. Alguém falou, que eu sei que tem professores que só dão Foucault, mas não é assim também não. Eu só vou falar um pouquinho. O Foucault se inspirou muito no Nietzsche, e ele vai ter toda uma obra calcada nessa coisa da genealogia. Ver onde nasceu determinada prática, esse determinado costume, essa determinada filosofia, essa determinada autonomia e autoridade da ciência, e a própria metafísica, ela nasceu aonde? Ela sempre existiu? Ou teve um momento que ela começou a ter um aval, né, institucional, e ela começou a ter um poder, para poder, inclusive, no caso da religião, matar pessoas, como naquela época da Inquisição.
que a pessoa ia para uma fogueira, por exemplo, né? Então, quando começa isso, Hilbert? Quando ele vai, então, quando ele larga o seminário, vocês estão vendo aqui, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900, morreu novo. Ele teve sífilis, uma sífilis congênita do pai dele. A sífilis não era transmitida necessariamente sexualmente, pode ser por transfusão de sangue. Então, o pai dele tinha tido sífilis, mas ela pode ser genética. E ele contraiu, então quando ele chegou em 1890, um dia ele perdeu os sentidos. Foi uma cena muito bonita, inclusive. Ele estava na cidade de Turim. Ele era alemão, mas adorava ir para a Itália. E ele estava em Turim e ele teve uma síncope, porque ele ficou muito nervoso quando viu um cara, um carroceiro, batendo muito no burro, cavalo. Sabe quando o animal empata e não anda, né? E ele batendo, o animal já estava sangrando. E não foi o Nietzsche que relatou isso, foram os amigos dele que estavam perto. E o Nietzsche voou em cima do cara e eles brigaram, e o Nietzsche, a partir daí, ele começou a tremer e quando acordou, não lembrava mais de nada, estava completamente catatônico. E ele ficou 10 anos assim. Tem fotos dele na internet, ele está assim. Aquela cara assim parada, um dos homens mais inteligentes do mundo, passou os 10 últimos anos assim, sem falar uma palavra. Dizem que às vezes ele chorava, mas não emitia mais nenhuma palavra, né? Então viveu muito pouco mas deixou uma obra linda para a gente aqui. Então, qual é a primeira obra dele? Ele vai então fazer, quando sai do seminário, ele vai fazer filologia, vai estudar na área de letras, e ele vai estudar exatamente cultura grega. Ele gostava de cultura grega, daqueles textos clássicos da Ilíada, da Odisseia, e ele foi fazer filologia. Foi estudar lá na Basileia, na Suíça. E lá ele se formou em filologia e se tornou professor. Só que ao estudar filologia, a origem das palavras, ele percebeu que muitas delas tinham uma origem na filosofia. Muitos conceitos tinham nascido na filosofia. E ele começa a ler filosofia. E ele acaba se interessando mais por filosofia, embora ele trabalhasse como professor filólogo, ele foi abandonando aos pouquinhos. E depois ele, num determinado momento da vida dele, ele fica só exercendo a carreira de filósofo, aí mais como escritor, também como professor, tá? Bom, então, qual foi a primeira obra dele? Você vai ver que tem tudo a ver com essa questão da filologia. Porque ele vai estudar, por exemplo, a Grécia Antiga. E ele vai estudar exatamente, você repara o seguinte, como é que o imaginário predominante, tem um autor que a gente vai estudar aqui, chamado Cornélios Castoriadis. É um dos lá para o final. Vou estudar ele, inclusive, junto com Paulo Freire. O Cornélios Castoriadis tem um conceito fundamental para a gente trabalhar com o imaginário. Ele vai dizer, numa cultura, assim, pode ser predominante numa cidade, num estado, até num país. Você tem um conjunto de valores e normas que acabam preponderando. Às vezes até ancorados em lei, né? Apoiados em lei, então, mas às vezes nem em lei, é um costume daquele povo, e tem palavras que expressam aquilo, às vezes é preconceito, às vezes é uma coisa até positiva, isso varia muito. Então isso compõe o quê? Um imaginário, né? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar aqui o imaginário medieval. Imaginário medieval estava povoado, vamos falar na Idade Média, naquele período, por exemplo, da Inquisição, né? Naquele período de guerras entre países por causa de religião, você vai verificar que o imaginário deles estava todo povoado pelo quê? Vocês vão me ajudar. Diabo, pecado, inferno. Me ajuda aí, quem mais lembra de alguma coisa desse período? Bruxas, né? Então você pega todo esse imaginário, e as pessoas todas vivem em função daquilo, né? Tem um filme muito bonito, mas ele é pesado, chamado Sétimo Selo, de um cineasta chamado Ingmar Bergman. E o filme é em preto e branco, mas é muito bonito. Ele mostra um cavaleiro medieval voltando da batalha, das cruzadas. Hein? O sétimo O Sétimo Selo. Muito bom.
E aí ele está voltando com o seu... quase como se fosse um Dom Quixote e o Sancho Panza. E ele, só que ele é norueguês, né? Então é outro estilo. Então vem ele e o cavalariço dele, o ajudante, né? Soldado que acompanha ele. E eles foram lutar por uma batalha das cruzadas. E eles ficam decepcionados já no primeiro momento, que eles estão vendo que o capitão, o general, tinham já pego as riquezas e separaram para eles. E para os soldados davam mais moedas só para garantir a volta. Eles já começaram, aí alguns com muleta, sem perna, e ninguém que se dane. Aí o general falava, viu, o padre vai rezar por você, Deus quis assim. Quase que dizendo, foda-se, né? Porque você veio na guerra, Deus quis assim. Não é? Era assim o imaginário medieval. Então, isso já é o primeiro baque. Quem passou por isso também foi São Francisco de Assis. E ele também foi soldado, foi numa batalha. Quando ele voltou, ele viu o pai dele vendendo as coisas que tinham sido roubadas dos árabes. Ele falou, pai, o que é isso? O senhor está vendendo? Isso aí é fruto de guerra. Aí o pai dele, pois é, agora é que é hora de ganhar dinheiro, meu filho. E aí o São Francisco de Assis rompe com o pai, aquelas famosas histórias, ele inclusive, não só rompe com o pai, que ele não quer mais nada seu. E ele sai pelado pelas ruas e nunca mais volta a se encontrar com o pai, e ele vai para viver uma vida de monge. Vai se vestir com sacos de batata, né? E se torna depois o grande São Francisco de Assis. Então, mas voltando aqui, quando esses soldados estão voltando, eles passam por vários momentos, várias situações que expressam esse imaginário medieval. Eles chegam num lugar, está sendo uma moça preparada para ser queimada. E ela está num canto lá chorando, amarrada, e eles vão, como são soldados, eles podem chegar perto, e eles perguntam, o que aconteceu? Aí ela falou, eu não sou bruxa, por favor me salve. É porque eu não tenho religião, eu não me interesso por isso, eu não quero. E eu também era prostituta, mas eu não, eu não quero fazer mal nenhum para ninguém e tal. E eles ainda tentam interceder por ela, mas ela vai para a fogueira. Então outro momento que eles já vão começando a ficar assim muito decepcionados. Eles estão vivendo um momento já de quebra, de um incômodo com relação a esse imaginário que comanda uma série de comportamentos que para eles já não tem mais valor, depois de tudo que eles passaram. Aí eles continuam andando, aí tem uma procissão, que estava num período de peste, e as pessoas se autoflagelando. Aí ele não entende aquilo, já tem tanta gente morrendo, eles entram numa cidade, todo mundo morto. E aí uma pessoa fala, não chega perto, que isso é a peste. Aí eles continuam, vão para outro lugar, eles estão queimando a cidade. Aí está passando aquele pessoal e pergunta, mas por que vocês já estão se machucando? Já tem a peste, já tem a doença, né? Ele falou, porque a gente se machucando, como a peste é mandada por Deus, e para castigar a gente já se castiga. E aí Deus vai falando, isso já se castigou, não precisa mandar a peste. Então, vocês não vejam como o imaginário, ele de alguma forma dá toda a tônica para a sociedade. E eles vão desconstruindo isso tudo. Eu estou dando esse exemplo para mostrar o que o Castoriadis chama de quê? Esses fatos todos que eu relatei para vocês, é um imaginário instituído, é a instituição, é o que está rolando, é o que a maioria faz. Agora, tem algumas pessoas que criticam, como esses dois soldados começam a fazer a crítica, ou como o Nietzsche, ele está querendo criticar para que se instaurem novos conceitos. Não vamos mais queimar ninguém, não vamos mais fazer guerra para bancar o trouxa para o príncipe ganhar dinheiro e a gente morrer. Não vamos mais fazer procissão com autoflagelação, porque não é necessário. Deus não manda a peste veio porque é uma doença. Fala, querido. Estou com um pouco de dúvida. Sim, pode falar, querido. O imaginário foi instituído ali pela questão da sociedade. Pela tradição, Mas estava acontecendo, então é o imaginário, mas não é imaginário de fictício, mas de realismo. Não, é porque o imaginário, quando imaginário, ele permeia tudo. Deixa eu falar uma coisa que vai esclarecer. Tem um outro filósofo que a gente vai estudar no final do curso, que estudou imaginário, é o Michel Maffesoli.
ele vai dizer que o imaginário é como se fosse a água de um aquário. E nós somos o peixe. O peixe não vê a água. Ele vive na água. Nós vemos o peixe dentro do aquário. O peixe está olhando para a plantinha que está na água, para os animaizinhos, micro-organismos que ele vai comer, né? Então, o imaginário a gente não vê, mas a gente percebe pela nossa conduta. Quer dizer, o imaginário seria aquele conjunto de conceitos, ideias, tradições, que a gente é educada dentro deles, e a gente passa a considerar tudo aquilo normal. Tá? Então, esse é o imaginário instituído. Agora, o Castoriadis vai dizer, quando vem alguém e começa a perceber que as coisas poderiam ser diferentes, aí é um revolucionário, pode ser um profeta, pode ser um filósofo, pode ser um cientista, aí ele está se colocando contra esse imaginário instituído. E ele está propondo o quê? Um novo imaginário para dar conta das novas situações, é o imaginário instituinte. O Nietzsche vai permear a obra dele toda com isso, criticando esse imaginário instituído e propondo o instituinte. Vamos agora falar das obras dele. A primeira, a filosofia na época trágica dos gregos. Ele vai dizer, os gregos são fundamentais no Ocidente, porque eles marcaram muito do nosso imaginário, desse que chegou até a gente aqui. Tá? Num primeiro momento, eles marcaram com o mito, a mitologia grega, né? Vai marcar todo o Ocidente. Quem é daqui que nunca ouviu falar naqueles mitos da Grécia, né? Zeus, né? O Hércules, Poseidon, todos aqui vocês devem ter visto desenhos, os professores contaram histórias para vocês. Esses mitos na Grécia do século VI, VII a.C., eram veiculados como elemento de um templo religioso. As pessoas acreditavam que aqueles deuses existiam realmente. E que eles davam... Tanto é que tem os templos para os deuses na Grécia, existem aqueles templos todos. Foi uma cultura que começou muito marcada pelo mito. Nas obras como a Ilíada, a Odisseia, você tem o tempo todo o mito presente. O tempo todo. Então, a Odisseia aparecem vários deuses ali, ajudando as cidades que estão em conflito, Esparta e Atenas, né? Não sei se é Esparta, não é... Agora me fugiu qual era a cidade. Que está em conflito com Atenas. Então, todo esse imaginário ali do livro mostra que a cultura grega era muito calcada no mito. O mito e a religião estavam muito entrelaçados. Depois, mais com outras culturas, como a cristã e outras, a judaica, a islâmica, a árabe, você vai ter uma separação maior entre o mito e a religião. Agora, há um momento, o Nietzsche vai dizer, que surge a filosofia. É aqui. E ele vai chamar exatamente a era trágica dos gregos. Então, ele está dando conta do mito como um elemento... Deixa eu só desligar aqui, desculpa. Ele está dando conta do mito e está dando conta de um outro campo, uma outra área que vai ser muito importante na construção do pensamento ocidental, que é a filosofia. Então, o Nietzsche vai dizer como é que nasce a filosofia. A filosofia nasce quando exatamente aparece uma gama de pessoas, de pensadores, pessoas comuns também. Alguns eram médicos, alguns eram xamãs, outros eram matemáticos, tem de várias áreas aí. Mas eles todos se reúnem criando um novo campo, que é o campo da filosofia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O primeiro deles é o Tales de Mileto. Depois eu vou até fazer o seguinte, eu vou pedir até o Jonathan para colocar na nossa lista uma aula que eu dei online sobre o Tales de Mileto e como ele faz a crítica ao mito e propõe já o nascimento da filosofia. Fica esse material para complementar a nossa aula. O Tales, ele vai dizer, olha, eu acho que o mito é muito pouco para dar conta da origem de tudo. Sabe? Eu acho que está mais do que na hora da gente pensar em outras coisas para responder às grandes questões, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o sentido da vida.
o mito é muito pouco. E é como se ele estivesse dizendo, esse instituído não me satisfaz mais. E ele vai propor o quê? Ele ainda não tinha esse nome, depois é que ele vai criar. Ele vai criar, eu quero dar uma resposta, não mais calcada na fé, porque um Deus existe, uma divindade como Zeus, ou semideuses, algum criou fogo, outro criou a terra. Ele falou, isso não me satisfaz mais. Eu quero procurar a origem das coisas aqui, na própria natureza. Então ele sai pela região lá grega onde ele viveu, em Mileto, e aí ele começa a olhar para... Ele nunca mais vai aderir ao mito. Quando falo em mito, para ele é como se não existisse, ele não vai mais ao templo. Então ele vai rodar toda a cidade lá, e fora da cidade, e vai tentar ver se há algum elemento que remete para a origem das coisas. E ele se baseia muito nos elementos da natureza. Então ele vai, passeia no campo e vê toda a diversidade de coisas que existem no campo, as plantas, as vegetações, os animais, mas ele acha que aquilo ali não é uma coisa que salta aos olhos como seria o fundamento de tudo. Aí ele se debruça sobre o fogo, vê pessoas fazendo comida com fogo, ele fala, será que é o fogo? Será que é o início? Começou com fogo? Ele, não, mas como é que é começar com fogo? Você pode tudo queimar. Aí vai o ar. Será que ele ficou muito tempo achando, será que é o ar? E um dia ele vai para uma praia e ele fica olhando para o mar e passa uma pessoa e fala com a outra, me dá um pouquinho d'água, eu estou com muita sede, eu não aguento mais andar. E ele olha para a pessoa, ela está muito com a boca ressecada, ela está cansada, e aí quando a outra pessoa dá um gole de água para ela, ele fica mais animado, ele se refaz. Aí o Tales, engraçado, a água, ele falou que estava tão depauperado, e ele toma água, olha como é que ele se reanimou. Aí ele olha, depois quando ele está voltando, eu estou criando uma situação, tá? Não sei se ele olhou exatamente para essas coisas. Estou dando um exemplo, é um recurso didático. Então, ele vai no lugar, a mulher lá de uma birótica está dando uma bronca no marido. Você não é imprestável, você não aguou as plantas, olha, está tudo seco. Vê se tu faz alguma coisa, aí ele pega a água, joga. Daqui a pouquinho o Tales fica olhando, a planta fica bonita de novo. E o Tales vai ter essa conclusão. A origem de tudo está na água. Porque a gente sem água a gente morre. Tudo para nós, todo o planeta depende de água. Weber, ele errou feio. Porque não existe só água. Existem outros elementos importantes também. O Nietzsche tem um texto lindo falando disso. Mas o Nietzsche vai dizer, ele errou. Porque ele não era o primeiro cientista. Ele era o primeiro filósofo. O filósofo não tem laboratório para constatar. O filósofo tem a razão. Ele tem a racionalidade, ele cria conceitos para dar conta das coisas. Ele não mais está ancorado na fé. A fé é o religioso. E o religioso tem o papel dele importante. Mas o filósofo ele tem um outro discurso. E o Nietzsche vai dizer, ele não errou não. Porque ele, como filósofo, ele fez a grande pergunta. Qual a origem de tudo? E essa permanece. O filósofo mais importante é a pergunta. A resposta a gente pode errar. A fé, por exemplo, de quem acreditava no mito, não guardava nenhum espaço para pergunta. Porque quem tem fé acredita e acabou. Agora, quando ele inaugura a filosofia, aí o Nietzsche vai dizer, ele é o primeiro filósofo. Ele é o primeiro cara a fazer uma pergunta que ninguém tinha feito antes. Ele está questionando o imaginário instituído. E aí muitas pessoas insistiram, mas ele errou. Aí o Nietzsche vai dizer, olha, errou no atacado, mas no varejo ele bateu na trave. Que a água é mesmo uma coisa fundamental, mas tem outras coisas. Então ele também não foi... O Nietzsche vai conviver no período do evolucionismo, né? E ele vai falar, os evolucionistas estão mostrando que a vida veio da água. Pois o Darwin vai desenvolver essa teoria e tal, né? A vida animal, ela precisa do úmido. Ela precisa de outras coisas, mas fundamental o úmido. Então, o Nietzsche, o Tales, não errou. Aí ele abriu um portão para que aparecessem outros filósofos, uma série deles, vários filósofos.
E o Nietzsche vai dizer, vai citar vários, né? Tales, você deve ter ouvido falar, o Demócrito. O Demócrito vai dizer que a origem de tudo é o átomo. Olha que espetáculo. Ele criou esse nome átomo para dizer que o átomo era a origem das coisas. Aí, mas o que é o átomo? O átomo é a menor partícula que existe em todas as coisas. Só que eu não tenho como a gente ver. Eu tenho que mostrar a você como é que a gente pode chegar mais perto do átomo. A gente pega essa pedra aí para mim. O cara pega, joga no chão, pá. Agora pega aquele pedaço menor. Aqui, ó. Joga no chão, pá. Aí pega o outro menorzinho, pá, pá, pá. Aí chega, ele tá aqui, grãozinho, que não dá nem para enxergar mais. Aí o demais, ó, aí dentro ainda tem 100 pedrinhas dessas aí. A menor é o átomo. A gente nunca vai ver. Mas olha só que interessante. O conceito de átomo vai ser depois comprovado só no século XIX e XX. Bem diferente do que ele pensou. Né? Porque o átomo a gente não vê. A gente vê o átomo, a gente vê por onde ele passou. A gente não consegue ver onde está o átomo. Então, é tão rápido que ele é e tão minúsculo. Agora, o que está sendo proposto aqui pelo Demócrito? Uma outra maneira de você considerar a origem das coisas. Aí depois vem outro que fala que é o ar, outro fala que é o fogo, mas vão aparecer dois que vão ser muito importantes para o Nietzsche, que vão ter tudo a ver com o que vai acontecer aqui depois. Ó, isso aqui, gente, é a filosofia trágica na era dos gregos. Por quê? Por que é trágico, Helber? Porque você imagina que quão doloroso é quando uma pessoa abandona o mito, uma pessoa que foi educada pelo mito, o mito explica tudo e ela abandona o mito. Ela fala, não, agora eu quero só pela filosofia. Então é trágico por isso, ele aceita ficar diante do nada, diante de uma ausência total de qualquer muleta ou amparo para ele. Né? Então ele vai tentar achar um conceito que dê conta das coisas sem recorrer para o mito ou à religião. E aí o Nietzsche vai chamar, são pensadores trágicos. Vocês vão ver em manuais de filosofia ou de história do pensamento, vocês vão ver, ou história do imaginário também, vocês vão ver que esse período pode ser chamado também de período dos filósofos pré-socráticos. Vocês devem ter ouvido falar com os professores de filosofia que vocês tiveram. Quem esteve comigo ouviu, mas vocês devem ter ouvido, tem pessoal aqui que fez turma com o André, tem outra que fez com o Bernardo, e eles devem ter comentado isso para vocês. Nos manuais você encontra pré-socráticos, mas o Nietzsche vai chamar eles de trágicos, que eu acho um nome muito melhor. Pré-socráticos o Nietzsche não gosta, porque pré-socrático parece o quê? Quem é pré é o quê? Quem é pré não é nada. Quem é pré é alguém que está preparando o caminho para o outro. Inclusive na pedagogia, tinha antigamente uma modalidade que era pré-escola. Se vocês chegaram a ouvir. Aqui nós tínhamos habilitação pré-escola. Aí chegou um momento que começaram a criticar isso, o pessoal não aceitava mais não. Pré-escola não, educação infantil, pô. Porque se achava que as primeiras séries iniciais da educação infantil era café pequeno ainda, era coisa para criança, era coisa para menorzinhos, mas ali é a base de tudo. Né? Então você chamava o pedagogo, você é especialista em pré-escola? Eu não, pré-escola não. O que é isso? Então, hoje chama como a modalidade de vocês, a habilitação? É educação infantil, né? Educação infantil. Né? E séries iniciais também depois. Exatamente. Então, o pré não é um bom nome. Pré-socrático quer dizer o que? Eles são pré-Sócrates. Sócrates é que vale a pena os outros. E o Nietzsche não cai nessa. Vocês vão ver que ele vai fazer até uma crítica ao Sócrates, ao Platão e ao Aristóteles. Vai ser exatamente aqui mesmo no final desse livro aqui. Então, o Nietzsche vai dizer, aparecem dois filósofos chamados Heráclito e Parmênides. Também posso pedir ao Jonathan para colocar para vocês. Tudo aí é só para vocês tiverem um complemento, se quiserem, tá? Tudo que a gente vai colocar para vocês é só para complementar a cultura e a formação de vocês. Não cai em prova, eu não vou obrigar a nada, tá? Eu acho que o saber tem que ser pelo amor. Se o que eu estou falando aqui não interessar para você, vai estudar outra coisa.
Deixa para me ouvir só quando eu estiver aqui. Agora, eu acho que é importante uma formação de um professor, se puder ver isso tudo, ajuda muito, tá? Então, o Jonathan, se a gente combinou, sempre vai colocar para vocês o material. Mas nunca vou saber se vocês fizeram, vai cair em prova, vai ter questão, não dou prova. Então, pode ser um tema para o teu seminário, para o sarau, o que vocês quiserem. Mas é sempre assim, no intuito de colocar para vocês um elemento a mais para vocês complementarem a formação de vocês, tá? Então, esses dois filósofos são Heráclito e Parmênides. O Parmênides, repara como é que eles já estão agendando aqui uma outra coisa que vai ser presente no imaginário ocidental. A ideia da estabilidade. Não, o mundo é estável. Eu quero instituições estáveis. Eu não sei conviver com diferença. Eu gosto de tudo direitinho. Pão, queijo. E um outro você vai ver que ele é da instabilidade, é do movimento, do fluxo da mudança. O primeiro é esse da mudança. O Heráclito vai falar assim, olha, o Tales foi genial. Eu também quero ser filósofo. Quero ser Tales quando eu crescer. Porque eu quero fazer isso, filosofia. Não quero saber de mito, não vou ser militar, eu não vou ser cantor, eu não vou ser... ela até eu sem querer, eu falei mito e militar. Meu Deus. Foi sem querer, gente. Desculpa, senão já vão pensar que eu estou em campanha. A aula passada eu já me entreguei, né? Quer dizer, quem não vê é na campanha contra, tá? Por favor. Mas eu respeito, cada um tem a sua posição. É que eu não perco uma piada, desculpa. Tá? Então, voltando aqui, o Heráclito agora vai dizer, mas eu acho que procurar uma origem para as coisas, foi o ar, foi a terra, foi o fogo, é muito pobre, porque tem os elementos, quantos elementos tem? Eu vou ficar trocando um elemento com o outro. Aí o Heráclito vai dizer, eu acho que a gente tem que procurar é ver qual o acontecimento, seja material ou temporal, que está presente em tudo. É um fio condutor, ninguém vive sem isso. Então vamos procurar. E ele começa a procurar. E o que ele percebe? Qual é a coisa que está presente em tudo? Inclusive, está comigo aqui agora e com vocês. A mudança. Eu estou mudando aqui cada minuto. Meu caso, tragicamente, cada vez mais velho. Mas vocês também. Vocês estão novos, então vão demorar mais tempo para chegar na velhice. Mas todos nós estamos em movimento. Que nada, eu estou aqui sentado. Está em movimento. A sala aqui está em movimento. Nós estamos dentro de um planeta que está gerando uma velocidade absurda. É porque a gente tem a gravidade, então a gente não fica nem que em ônibus. Né? Segura o balaustre aí. Não, a gravidade permite que a gente tenha essa noção de estabilidade, mas o planeta aqui está voando no espaço. Né? Então, e nós aqui, aparentemente, estamos parados. O Heráclito vai dizer, para mim, a chave para a gente entender o que é isso que está à nossa volta, a origem de tudo, é entender que tudo muda, tudo está em movimento, nada é. Tudo está momentaneamente, de alguma forma, mas está mudando. Então ele vai formular a seguinte reflexão: nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Quando eu tomo o primeiro banho, eu falei isso na aula passada? Falei, então não preciso repetir, né? Então ele vai dizer que tudo é mudança. Agora vem o Parmênides e vai contrapor, não. Alguma coisa fica. Porque quando eu tomei o primeiro banho, saí para fazer um lanche e voltei, aquela água do rio está correndo, ela é outra. Eu também mudei, eu fiz o lanche, tomei uma Coca-Cola, comi um sanduíche, incorporei alimentos, tomei um sol, estou voltando mais queimado agora para a água, eu mudei. Então a água mudou, eu mudei. Mas, aí o Parmênides vai dizer para mas o conceito fica. Você tomou banho onde? No rio. E quem é que está tomando banho no rio de novo? Sou eu, é você. Qual é o seu nome? É Heráclito. Então fica o nome, fica o conceito. Então eles vão, esse conflito entre os dois, eles estão ainda no plano do pensamento trágico. Mas vai aparecer o Platão
Que é aí que vem a grande crítica do Nietzsche. Aí a gente já está entrando aqui nesse texto também aqui, tá? E já vai desenvolver esses aqui. O Platão, como vocês estudaram, nem vou precisar me deter, vai criar uma coisa que vai ser uma verdadeira praga no Ocidente, segundo Nietzsche, né? Ele vai dizer que Platão vai trabalhar com a seguinte ideia, ó, quem tem razão, Heráclito ou Parmênides? Platão vai dizer, os dois foram brilhantes, mas o Heráclito, ele responde mais as questões para a gente aqui, nesse mundo material. Porque aqui no mundo da vida cotidiana, nós, por exemplo, não temos certeza de nada, nós comemos uma coisa, daqui a pouco a gente está com fome, nós estamos envelhecendo, nós ficamos nervosos e alegres, nós engordamos e emagrecemos, nós não sabemos nada que vai acontecer no nosso futuro. Ele vai dizer aqui, nesse mundo, é o mundo da precariedade. Nós lidamos com a instabilidade mesmo. Aí ele vai dizer, o Heráclito responde muito bem aqui. Mas o Platão, se a gente não tiver um outro plano que responda pelas coisas, fica faltando alguma coisa. E aí ele vai trabalhar a ideia do mundo das ideias. Isso aí vocês com certeza já estudaram. É uma espécie de plano superior de onde todos nós viemos. E quando a gente vem desse plano espiritual e a gente nasce, a gente se encarna num corpo, a gente, de certa forma, esquece tudo que a gente viveu lá. E a gente, para voltar a ter o saber, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que fazer uma iniciação espiritual, a gente vai ter que elaborar as explicações para a nossa vida no plano racional. Aí entra aqui que a gente vai adiantar, entra aquele quadrinho que eu fiz para vocês na aula passada, tá? E que o Nietzsche antecipa o que o Gilbert de Rand colocou. O Platão, o cristianismo, o Descartes e o positivismo, segundo Nietzsche, eles vão, de alguma forma, estabelecer uma condição para o imaginário ocidental que vai perdurar até aquele momento que o Nietzsche está vivendo e até hoje, que é a questão de considerar a alma, mas também como alma, como se fosse a sede da alma na gente, a razão, como algo superior. E o corpo, uma coisa menor. Aqui, o corpo vai ser desprezado por Platão. Platão vai dizer, a gente precisa abandonar toda e qualquer informação, ou qualquer experiência de vida, ou qualquer saber construído a partir do corpo. Então, tudo para o Platão tem que ser conceitual, tem que ser matemático. Eu até falei para vocês na aula passada, na porta da academia, que era a escola superior lá do Platão, onde ele preparava os pilotos, estava escrito, aqui só entra quem sabe geometria. Então, Platão dava muito valor à matemática, dava muito valor aos saberes teóricos, e ele achava que o corpo, quando ele fala corpo, ele está dizendo o quê? A nossa corporeidade, né? E mais, por exemplo, os sentidos, as emoções, os desejos corporais, a sexualidade, isso tudo para Platão atrapalha o crescimento intelectual. Então vai surgir no Ocidente uma coisa que está aqui, esses livros todos o Nietzsche vai trabalhar isso, tá? Eu coloquei eles aqui separados, eu separei por tema, né? Aqui, ó, além do bem e do mal, a genealogia da moral, o anticristo, e esses aqui ele mostra o nascimento da filosofia. Aqui
Então, vai estar inserido o começo do platonismo, tá? Só fazendo, antes de seguir aqui em frente, só fazendo uma observação. Nesse livro aqui, Nascimento da Tragédia, ele vai mostrar, lá na cultura grega, já antes da filosofia, já havia um conflito entre corpo e alma. Na própria mitologia. Porque há um deus que, por exemplo, é o Apolo. Vocês já viram imagens de Deus Apolo? É o deus da beleza. Você vê a estátua dele, ele é aquele homem todo perfeito, musculoso e tal. E esse deus, então, Apolo, simboliza exatamente a perfeição, é o deus da perfeição. O Dionísio, e ele é de uma perfeição também comportamental. Ele é atleta, ele é herói, ele é aquele cara que... um super-herói daquela época. O outro deus, que é engraçado, ele não é nada bonito, não tem nada de atraente, mas ele é muito mais popular, porque ele é o deus da esculhambação, é o deus de uma espécie de carnaval. Ali com esse deus, as festas dele, as festas de Dionísio, são festivais de esculacho, escracho, namoro, sexo livre, bebida, tudo, sabe? Então você vai te convir que para o povão interessa mais isso. Para vocês não, aqui ninguém gosta de carnaval. Mas o Dionísio era o deus do carnaval. Do carnaval a gente fala hoje, né? Mas desse teatro, né? Carnavalizado. E o Dionísio, o Apolo, né? Vai estar muito mais ligado, vai aparecer muito mais nas tragédias gregas, como um Deus que está ali apontando o certo e errado, o mal e o bem. No início das tragédias gregas, você tem mais a presença do Dionísio, mas depois vai caminhando para o Apolo dominar tudo. Começa a aparecer a culpa, né? Por exemplo, uma tragédia como Édipo Rei, vocês já viram. Ele mata o pai e casa com a mãe. Depois o Freud vai fazer a festa em cima disso, a gente vai estudar isso aqui. Então, e ele não sabia, mas mesmo assim ele fica culpado, ele fura os olhos no final, fica cego e abandona o reinado dele e tudo mais. Então você vê que o Nietzsche vai dizer, aí começa a aparecer culpa, e já está preparando o terreno para daqui a pouquinho o cristianismo vir com a ideia de pecado. Que o Nietzsche ficava puto com a ideia de pecado. Ele é religioso. Veja bem, queria que vocês entendessem o seguinte: eu sou um cara religioso, tá? Não pensa que eu sou ateu, não. Mas também eu sou um religioso diferente. Eu sou vamos dizer que eu sou um cristão de fronteira. Eu estou costeando o alambrado. Eu sou um cristão de fronteira. Quer dizer, minha religião, eu sou cristão, mas eu sou self-service. Pego um pouquinho do budismo, um pouquinho de espiritismo, tenho amigos que são pais de santo, e está ótimo, multi-espiritualizado, exatamente. Tem uma tendência hoje? Então estou na moda. Eu já está no ecumenismo. Exatamente. Mas eu dialogo com todo mundo, respeito e tudo mais. Então, onde é que eu estava mesmo? Até me perdi. Você estava falando da relação do Apolo e a questão do cristianismo. Isso. Porque o Nietzsche vai dizer, aqui já começa o moralismo. No Sócrates, no Platão e Aristóteles o corpo é considerado uma fonte de desgarramento, de culpa. No Platão, por quê? Porque você tem que, como eu falei na aula passada, você tem que, a tua sabedoria, para você chegar a uma pessoa inteligente, sábia, você tem que abandonar o corpo. For jogar bola, for namorar, pronto, já está assinando uma participação na tua decomposição como intelectual. Tem que estudar, tem que ser uma pessoa voltada para a ciência, para a consciência e para a razão. Aí vem o cristianismo, está aqui também. Vai chegar nessa obra aqui. Eu vou até antecipar, pode ser que algum de vocês leia e fale, vem o Rego falar do diabo, do 666, filho do capeta. Não é nada disso. O Anticristo é um livro lindo. Eu, inclusive, quando ganhei de um amigo, eu não quis nem ler, deixei, falei, obrigado.
E eu não li, porque eu falei, não, isso é coisa deve ser do diabo, ele estava estudando para provocar. Ele falou, já leu o livro? Eu falei, não. Eu bem li, você vai gostar. Título não tem nada a ver. Aí você lê, é exatamente essa crítica que ele faz aqui. Ele elogia Cristo o tempo todo. O tempo todo. Ele considera Cristo uma das maiores figuras do tempo. Agora, ele não considera ele Deus, porque ele não é religioso. E ele considera que Cristo não pregou a igreja que veio depois. E ele, nesse livro, ele vai mostrando que, olha, Cristo não fez uma missa, não fez um culto. Cristo fez uma série de coisas que depois os padres, os sacerdotes, vão inventar da maneira deles como cultuar. E aquilo se tornou um institucional que para o Nietzsche sufoca o corpo. E o Nietzsche vai dizer lindamente, porque Cristo não era assim. Cristo ia para festas, não estou dizendo que ele fazia bagunças, não estou dizendo, ele ia para festas, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, ele não discriminava prostitutas, ele não discriminava o que o pessoal chamava de pecadores, as mulheres que estavam presentes, ele não era, como é o nome que a gente usa hoje para essas pessoas que tratam mal mulher, não. Hein? Machista, Misógino, ele não era misógino, não era. Porque a Maria Madalena, hoje se sabe, né? Você pega estudos assim de teólogos famosos, né? Pessoas que são reconhecidas tanto no catolicismo quanto no protestantismo, eles consideram Maria Madalena uma apóstola. Tá? Porque ela foi, inclusive, a primeira pessoa a ver Cristo, foi ver... O Nietzsche não entra nessa questão de se ressuscitou ou não, porque ele não é religioso. Mas ele de Maria Madalena aparece lá em momentos chaves. Então, eu contei para vocês na aula passada, Cristo estava sempre rodeado de crianças. E aqui todo mundo tem psicóloga, tem pedagogo, tem pai aqui, tem de tudo aqui. Vocês me podem confirmar, a criança fica perto de gente chata? Não. É ruim. E ele só vivia rodeado de crianças. Devia ser muito engraçado. Tem um momento que ele está lá escrevendo na areia. Tenho certeza que ele estava desenhando para crianças. Eu, se fosse fazer um filme sobre Jesus, eu ia botar para quebrar. Mas assim, coisas lindas assim dele, sabe? Que as igrejas abafam. Ele brincando com as crianças. Um estudioso que fala de Jesus histórico aí, nem fix, né? O professor André Chevitarense, o André. Sim. Então, o Nietzsche, de alguma forma, ele pensou de uma forma avançada para a gente perceber que o problema, o mal não está na religião. O mal está quando os sacerdotes se apropriam e acabam norteando a vida das pessoas e o corpo fica totalmente inutilizado. Mestre, e ainda pegando nesse gancho aí, quando você tem os primeiros conselhos, né? O conselho de dentro, quando imperializa, na verdade a gente tem duas transformações, né? Quando você imperializa o cristianismo, ele faz parte de um reinado e aí ele parte Império Romano como uma colonização impostural, e aí você tem um outro momento que é muito legal, que é pensar Cristo dionísico. Pode. Por causa dessa conversão da água para o vinho, que é uma questão, que é uma transição do Deus que dança. Exatamente. A gente pensar desse Deus das festas. E ainda pegando só um pouquinho aqui, mestre, é por isso que no teatro do Brecht, tem um autor, Bertolt Brecht, que ele trabalha a relação entre o apolíneo, né, e o dionisíaco, o teatro apolíneo e o teatro dionisíaco. E aí tem uma outra concepção de entender o teatro fora dessa realidade fantasiosa que traz Apolo. Então, por exemplo, muitas das peças, se vocês forem ver contemporâneo, é uma peça que ela sempre busca um incômodo de mostrar a realidade e não encobertar com elos e fantasias que é o que o Apolíneo traz, que é também conhecido como Deus Sol também, né? Também. E Dionísio o Baco, né? Sim, que é o Deus do vinho. Todo mundo curte Dionísio aqui, cara. Todo mundo que curte Dionísio. Se você festeja, isso é muito legal. Se você entende a ideia de festividade e um Deus que seja divertido, eu não quero um Deus que me mate. Aí a gente já começa a pensar um pouco. E eu me lembro do senhor aqui, que é o meu primeiro livro, quando eu li Nietzsche, foi o Anticristo também. Foi também. E eu achei
uma Mas grande eu posso ironia. entender isso de uma maneira diferente, talvez a crítica Pode. dele na época de seminarista. Ele estudou Ah, bem, sim, isso aí. criticar isso. Claro. Sim, pô. E Não teve ele, uma revolta interior de não. Eu Também. não concordei com nada disso, foi me imposto. Eu É. passar esse período da minha vida estudando esse tipo de assunto. Agora Isso eu posso aí. criticar sobre ele. e a luterana era pau puro também, Exatamente. sabe? Exatamente. Ele deve ter feito um seminário, ele conta isso na Bem extremo. castigos físicos, Isso. era um horror, ficava sem comer, era um negócio assim militarizado. Ele tem uma foto do seminário que era um uniforme quase que de soldado, Sim. soldado de Deus, né? E ser um bigodinho. Aí, olha só, então, vocês já entenderam, a genealogia da moral, o que é a genealogia da moral? Ele coloca todas as armas dele contra a ideia da moral, né, como uma repressão assim absurda ao corpo. De maneira que a pessoa, dentro daquela tradição, tanto cristã como protestante da época, hoje muita coisa mudou, mas a pessoa praticamente não podia fazer nada. Para vocês terem uma ideia, não só em termos de comportamento, mas em termos da liturgia. Por exemplo, eu peguei ainda quando criança, minha família era muito católica, e eu passava com a minha mãe lá em Minas. E lá na cidadezinha dela, a Semana Santa era pedreira. Era assim, para vocês terem uma ideia, pano roxo por toda a cidade, não podia tocar música. Se você ligasse o rádio era só para ouvir música clássica. Você não podia comer determinados alimentos, carne de porco, carne disso, carne daquilo, né? Domingo era bacalhau, era um peixe. Na sexta-feira santa era um peixe. E você tinha que ir na igreja, tinha a procissão da quinta-feira santa, tinha todo um calendário. Vocês acham que não pegaram isso de urbanos, de hoje aqui nem tem tanto, né? Talvez deva ter só dentro da própria igreja. Mas eu peguei, tinha na sexta-feira santa, depois do almoço, a gente ia para fazer oração. Não tinha missa, não tinha nada. A igreja muito fúnebre, tudo roxo, né? E tinha uma hora que a gente tinha que beijar o Senhor morto. Aí a minha mãe obrigava a gente, eu e meu irmão, a pegar embora. Vamos beijar o Senhor morto. Puta que pariu. Aí eu tô indo com a minha mãe, aí meu irmão beijava o Senhor, mas eu olhei, aí uma senhora tossiu, aí beijou. Eu falei, e agora? Aí eu fiz assim, a mamãe beija, assim, aí eu botei minha mão no Senhor, aí o meu irmão viu, pô, tu é safado, eu vou fazer isso também. Depois até minha mãe fez, que ela ficou doentinha, ela tem um problema pulmonar, e ela falou, não, eu vou evitar também, você me deu uma boa ideia. Eu falei, porque Jesus, primeiro ele não está ali naquele Senhor morto. E segundo, ele não ia esquentar, eu beijei minha mão, mas o Senhor tá cheio de, sei lá o que as pessoas estão com vírus aqui e tal. Então você vê que era uma coisa assim muito pesada, né? Triste. E o Nietzsche vai dizer, isso tira a força, a potência das pessoas, a alegria revolucionária. E você quando está, por exemplo, o religioso mais fechado, mais dogmático, ele é até mais violento. E o religioso mais alegre, como ele extravasa, ele não fica querendo bater em ninguém, nem nada. Nem querer controlar o outro que está com comportamento tal. Podem reparar, fica essa provocação para vocês observarem. Aí o Nietzsche vai dizer, então, a moral tem uma genealogia. O bem e o mal tem uma genealogia. Determinadas culturas começaram a dizer o que é o bem, o que é o mal, o que é o pecado, o que não é o pecado. Você confessa, aqui você não for... Só fecha aqui, tá? Vou contar um negócio aqui, a minha boca. Sacrificar aqui a segurança. É o seguinte, muitos aqui que ouviram essa história, não vou repetir, mas não é que eu estou esclerosado não, é para os que não ouviram ainda. Eu tive um episódio para vocês verem como isso o Nietzsche tem toda a razão. Para mim, Nietzsche ficou claro quando eu lembro disso. Eu fiz o catecismo e a minha mãe e meu pai, depois que eu terminei o catecismo, falou, agora continue indo na igreja. Tá bom. Aí os sábados tinha futebol para as crianças, eu continuei indo. Chegou uma fase e falaram, agora você vai se inscrever na Perseverança. Eu já estava com 10, 11 anos. Pessoa antiga, né, gente? Não é
Não vivo no mundo que você viveu. Então, a minha mãe me obrigou a ir para perseverança. Você vê que contradição, obrigar para ir para perseverança. Porque você que tem que perseverar. Mas aí eu fui. E eu gostava, porque ele era um padre muito moderno, a gente cantava, ele tocava violão, chamava-se Padre Raul, e ele jogava bola com a gente, mas o Padre Raul saiu. Dizem que ele saiu exatamente porque ele era meio dionisíaco. Agora as coisas fazem sentido. E aí entrou um padre espanhol, jesuíta, super rígido. E aí muita gente começou a sair, se afastar, mas a minha mãe, vai para a igreja, vai lá para perseverar. E eu cheguei um sábado lá, atrasado, ele ficava na porta esperando. Aí ele chegou, mocinho, vem cá. Nem sei que estou atrasado, padre, eu já vou entrar. Vem cá. Você está com muitas espinhas. Sim, senhor. Tens praticado o vício solitário? Não, eu não sabia o que era. Não, senhor, não, senhor. Não, senhor. Eu sabia que era coisa ruim, porque ele sabia. Aí eu falei, não, senhor, não fiz isso não. Eu sei que isso é horrível, coisa do demônio. É, exatamente. E aí eu entrei na sala, perguntei aos colegas, o que é isso, gente? Vício solitário. Aí eles me ensinaram. Eles me ensinaram as técnicas também. Então eu passei a fazer, eu me viciar naquilo. Quer dizer, ele, o padre, me deu a ideia. E aí, na primeira vez que eu confessei que eu não fazia isso, padre, mais alguma coisa? Não, senhor. Vai lá, pensa bem. Aí eu, não, senhor, não tem. Aí na outra semana eu fui confessar e já tinha inaugurado essa prática. E ele chegou, tá vendo? Você não me engana. Você já, quase que eu falei, mas o senhor que me ensinou, o senhor que me deu a ideia. Então você vê que essa é uma cultura negativa. Ela te joga uma culpa que às vezes você não tem. E era isso que o Nietzsche estava com. Gente, hoje a gente vê uma sociedade muito mais liberal. Mas você vê que ainda tem esses ranços. Essas coisas. A escola ainda tem muito isso. Escolas religiosas obrigam você a ir para uma missa ou para um culto. Aquela disciplina, o tamanho da saia para entrar na escola. Tanta coisa que ainda tem desse resquício, né? E o Nietzsche vai dizer, mas a coisa não para por aí. Essa moral inventada que serviu para reprimir, ela veio com compromisso, com complemento da ciência. De alguma forma desumanizou o homem. Nesse livro Humano, Demasiado Humano, ele tenta buscar as nossas origens mais assim, ingênuas. Porque a ingenuidade faz bem. A ciência tira a nossa ingenuidade, mas ela também coloca na gente esse espírito científico, tecnológico, do lucro também, aí vem o capital, tudo junto, né? De você não perder tempo, de você estar sempre procurando fazer coisas práticas que objetivem uma coisa útil, né? A praticidade, a utilidade. Então ele vai dizer, a ciência entrou aqui com Descartes, quando você já viu o estrago que vinha do Platão e do catolicismo, né? Do cristianismo. Aí ele vai dizer, um novo momento em que o corpo aqui é negado por causa do pecado. Aqui é para você atingir uma ascese intelectual, aqui é uma ascese moral. Você vai negar o pecado para você poder atingir o paraíso. Aqui atinge o mundo das ideias, aqui é o paraíso. O Descartes você vai atingir o saber. Vai atingir o saber correto. Ele vai escrever o discurso do método e ali ele vai dizer, não dê atenção para os teus sentidos. A ciência não trabalha com sentidos. A ciência trabalha com aparelhos. A ciência trabalha com laboratório. Não dê bola para o seu dedo quando você passa aqui e ele diz que está liso. Não está. Olha com um aparelho de maior rigor, óptico, e você vai ver que essa mesa está cheia de buracos. Aqui tem verdadeiras montanhas aqui. Então ele vai dizer, isso não é ciência. Ciência você precisa de um método, de uma aparelhagem, de um laboratório, tá? E aí você cria toda uma mentalidade cientificista, matemática, de alguns saberes que são mais importantes sobre o outro. Gente, cai tudo na educação. O nosso imaginário educacional ainda é totalmente encharcado disso tudo aqui. Por isso que eu fiz questão de falar do Nietzsche. Porque você vê, isso explica, por exemplo, por que não tem arte avessa na escola? Não é só ir lá a aula de desenho, importante desenho. Quando tem desenho, é desenho geométrico.
uma aluna minha colega de vocês, da licenciatura, fez Belas Artes, fez licenciatura aqui. Ela me ligou outro dia, foi me orientando também de monografia. Aí ela me ligou, professor, arrumei um emprego em uma escola de manhã e à tarde também, na mesma escola, professor. E era uma escola famosa aqui do Rio. Eu fiquei muito feliz. Falei, depois me conta como é que foi, que legal. Você já encheu a carga horária, vai meter bronca. Aí ela, 2 dias depois, ela me liga, pô, professor, maior decepção. Eu vou ficar lá na escola, porque eu vou ganhar um dinheirinho, mas primeira oportunidade eu saio. Estou dando aula de desenho geométrico. E eu estou trabalhando com um professor de matemática. Ele dá aula de geometria, eu desenho. Os cubos, as pirâmides, os ângulos. Eu falei, então você é uma desenhista de professor? Estou me sentindo assim. Aí ela ficou lá mais um ano, passou em concurso, está dando em vários lugares. Fala, querido. Eu acho muito, tipo, eu não entendo muito nada, porque não é valorizado assim, porque eu lembro que eu tive arte só uma vez no 6º ano, e eu tive prova de arte. Não, isso é um absurdo. E, tipo, as aulas não eram nem tipo, um pouco prazerosas, era realmente para ocupar espaço de matéria, sabe? E eu vejo que é muito diferente, porque meu irmão, meu irmão tá morando na Coreia com meu pai, na Coreia do Sul. E ele tem artes lá. E é completamente diferente. Ele tem uma aula mesmo de desenho com uma professora que realmente ensina arte. Que bacana. E eu vejo os desenhos que ele faz, ele gosta muito disso. E eu vejo a diferença do ensino, a diferença do estudo. E ele fez pra ver, e ele teve artes na escola, aqui no Brasil. E ele falava que era uma aula só pra encher linguiça. Encher linguiça. Que era pra poder terminar tudo logo, pra acabar. Enquanto isso agora eu vejo como que ele fala, como que ele gosta, sabe? Isso reflete esse imaginário nosso, científico, técnico, se reflete aí, quando você tem essas matérias, é para enrolação. Então, por exemplo, a arte acontece isso, e a educação física, o professor dá uma bola para o pessoal jogar. Pessoal, faz um trabalho sobre a Olimpíada aí, esse ano tem Copa, faz um trabalho sobre Copa, não enche meu saco não. Então, quer dizer, ele podia eu não sou capoeirista, vamos fazer uma roda de capoeira, só vou ensinar uns passos para você, ninguém vai tomar jeito nenhum não, vai sair daqui machucado. Aí faz uns primeiros passos. Eu tenho um amigo que dá aula lá na comunidade, no clube ali, e é de graça, capoeira, por que vocês não vão? Um dia ele faz uma yoga, tanta coisa bacana. Até a música, tipo... Fazer música, juntar uma aula de música, dança. Por que não tem dança na escola? Ela tinha pedido, eu volto, aí vem para você, depois para você. Isso aí, tá? Mestre, mas uma questão. Já volto, aguenta aí, porque senão todo mundo vai. Vou te chamar, peraí. É porque essa questão da técnica, né, do método, me lembra também a questão lá na psicologia, porque a gente tem muitas discussões em relação à medicalização da educação, quando vai falar de psicologia na escola e tal. Porque muitas vezes o psicólogo é chamado como um aparelhador do normal, quando a criança está com um desvio, né? Ela está levantando muito da cadeira, aí falam, mas será que ele não tem TDAH? É um diagnóstico para poder dar um remédio se a criança ficar no lugar. Então tudo que meio que desvia ali daquela coisa fechada da sala de aula, acaba que o psicólogo entra também com um recurso para endireitar as coisas, exatamente. Os problemas. Você, o psicólogo, é um braço da instituição para consertar as crianças, né? E é muito frustrante, porque às vezes a gente tem bastantes debates de outros na escola, assim, na psicologia, para poder inserir na escola, mas como é uma demanda da própria escola, da própria instituição, e às vezes dos próprios pais e tudo mais, é muito difícil sair disso. É verdade. Já criou. E os próprios pais esperam isso também, né? Fala, querido. Sobre o professor de artes, né? Sim. Esse é um assunto que me interessa também, porque minha primeira formação é desenho industrial. Que legal. Na ELA, que legal. Né? Eu estudei na Escola de Belas Artes, lá no Fundão mesmo. E eu estava na dúvida quando eu fiz o Enem, agora, né, para essa segunda graduação, eu estava na dúvida entre psicologia e pedagogia. E aí eu estava indo para casa, dirigindo, ouvindo no rádio, e estava tendo uma entrevista, em 2018 isso, estava tendo uma entrevista com um professor de arte, que a minha memória é um lixo, não vou lembrar o nome, depois eu trago, era de uma escola do Nordeste, né, que ele estava sendo ele e uma outra professora, os dois candidatos a melhor melhor professor
né, do mundo, assim, era uma premiação que estava tendo, tinham 2 brasileiros candidatos, Premiação. né? Tinha esse professor e essa professora. É de São Paulo. Não, ele era a professora de São Paulo e ele era acho que de Fortaleza, se não me engano, Isso. enfim, do Nordeste, de algum lugar. E aí a entrevista era com ele e ele era um professor de arte. Olha aí. E aí ele estava dizendo que ele usava a aula de artes dele muitas vezes para pegar alunos que não estavam muito interessados na escola, né? E aí ele começava a ver a realidade de cada criança e tentava, e adolescente no caso, né? Tentava entender o que interessava aquele aluno. É música, então vamos pela música. Pois é. Né? É pintura, vamos pela pintura. E acabava trazendo aqueles alunos para dentro da escola fazer as outras matérias que não faziam, né? Em português, Exato. matemáticas consideradas importantes, né? Então ele, através da prática dele, começou a trazer os alunos para a escola. Pois é. E foi por causa desse professor que eu resolvi fazer pedagogia. Tá vendo, né? Quando eu cheguei em casa, Ana, né, eu parei o carro, porque continuei ouvindo, né? é isso até o que eu final. quero. Cara, eu chorando, né? De uma Olha! louca, eu desliguei o carro, falei, ok, tá resolvido. Eu subi, Que aí fui lá bacana. no SISU, né? Ah. E aí eu botei que era pedagogia. Você tem que saber o nome dele. 5 da Não, eu tenho tudo, eu tenho isso tudo anotado. Bem, né? É uma referência. Não, Fala, o que depois que- o Michel. Sim, Tá. o que eu ia falar aqui, mestre? O que acontece? Quando você pega análise do sistema educacional, porque se você vai na Alemanha, já tive amigos que estudaram lá, é totalmente diferente com o mesmo exemplo. Que, por exemplo, na Alemanha, você já tem desde a primeira infância o que? Teatro, já tem relação da dança, a música, e isso continua até o ensino médio. Então é totalmente diferente quando você tem uma formação que você já tem dentro da instituição a arte. Aí quando a gente pega como o nosso sistema aqui tem semelhanças, alguns formatos com o da Índia, de alguns outros países, porque quando você pega essa estrutura muito mais técnica, positivista, que a gente tem toda uma formação aqui, quando pega do século XIX aqui e vai até os anos 40, quem era o público da escola pública? Aí você começa a ver os distanciamentos porque era invertido. Eu acho que vai lembrar um pouquinho, não era, mestre? Que na escola particular, quem era ruim, escola pública, que era bom. Tinha essa frase também, então você também tinha um outro sentido de entender arte. Mas aí, como é que eles foram pensando aqui também esse entendimento de arte e o esvaziamento? Porque se você tem uma provocação para refletir, você não vai permitir. E países que têm tendência um pouco mais repressoras, se você for analisar, a primeira coisa a ser cortada é a arte. Uma das primeiras coisas a ser criticada é a arte. E aqui piorou com a ditadura. Sim, mas é isso mesmo. Porque o ensino militar também não dava valor para o ensino técnico do desenho. Técnico do desenho industrial, que era o desenho geométrico. Porque eu tenho um primo bem mais velho, ele teve aula de arte bacana na escola. E eu e meu irmão não tivemos nada de arte. Nada de arte. Michel, você, querido. Oi, eu estava pensando aqui, não só em relação à arte. Sim. É como o profissional de educação se coloca em sala de aula. Porque a gente vê uma situação deficitária, eu sou um professor de arte e vou dar uma aula de arte, olha só, faz qualquer coisa. Eu não estou interessado no seu bicho. Eu não estou interessado no que você... O professor de filosofia vai falar de filosofia, ele não se conecta com as pessoas. É verdade. Então qual é a função da pessoa que está ali dando uma aula sobre o que quer que seja? Passar para a gente o interesse de que ele está interessado e a gente se conecte a isso. Então acho que no caso com vocês, pedagogos, é muito interessante falar, olha, vocês têm a chave de que torna interessante o assunto que você tratar, que as coisas funcionam. Falar de arte deficitária, não, peraí, profissional ou instituição que não deixa de trabalhar? Ficou muito isso, peraí, a instituição não deixa de trabalhar, então beleza. Então, uma situação, como foi? Eu sou isso aí, eu estou fazendo desenho aqui, mas olha só, eu consegui isso, estou fazendo desenho geométrico. Eu queria isso, então eu vou embora, eu não quero isso, vou fazer outra coisa. Exatamente. E outra, oi querido, fala. Eu queria comentar um pouco também sobre isso da falta de aula de arte nas escolas, que é muito frustrante, primeiro porque é muito, obviamente não um símbolo da falta de valorização da arte no Brasil, que é obviamente muito frustrante. E para mim é muito frustrante essa falta, porque eu pensando em pessoas, por exemplo, que não só, por exemplo, eu fiz algumas no primeiro período, né, eu fiz aquele trabalho sobre malabares, e eu falei um pouco sobre isso, sobre como a arte no geral é uma coisa que a gente pode aprender muito com ela, então é uma coisa que faz muita falta.
mas também para, tipo, quem quer seguir com arte, por exemplo, eu hoje em dia é um caminho que eu penso em seguir, e é muito frustrante não ter tido isso desenvolvido na escola, sabe? Porque, por exemplo, sei lá, se uma pessoa quer fazer engenharia, a pessoa vai ver matemática na escola e pensar, eu gosto disso, vou fazer isso. Enquanto, tipo, quem quer fazer arte, você não sabe que você quer fazer arte porque você não tem arte na escola. Não tem arte na escola. Então, não, nem só arte como coisa de corpo, também dança. Música, tudo, Mas né? aí, música, exato, Culinária. Sim, Quanta coisa que poderia ter na escola e não tem. Por isso que eu sou fã do modelo de escola Waldorf. Ah, sim. Que ela é toda baseada em arte, né? Da educação infantil até o ensino médio. A Waldorf é disparada, que mais trabalha a questão da arte. Muito boa. Parte Com certeza. Fala, querido. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre arte, estava Pega falando com o logo aí. Jonathan antes da aula que eu tenho um mangá, assim, fala que conta a história, assim, falou da Zaratustra, do Nietzsche, para uma adaptaçãozinha e tal da história. Ah, que Eu legal. acho que é uma das coisas que o Nietzsche ia gostar, assim, bastante, porque é meio que você transformar ali, tá, né, uma leitura que é densa, que é difícil, numa forma um pouco mais... Que bacana. A única- desenhada e tal. Não, gente, Pode isso até é legal. Pode até passar aí, deixa a galera ver, só não destrói o livro dela. Que maravilha. Não, e é maneiro, porque quando chegar em Freud, tem um material também lá para vocês lá, na história deles também que eu botei. Esse aí eu vou procurar e vou colocar também para vocês se eu achar. Eu tenho, se quiser, uma Eu quero. partezinha, Eu quero, que aí a gente já inclui na diversidade do acervo que a gente está tendo. Então é muito curioso essas experiências, até mesmo na própria disciplina, pensando no material e na possibilidade das imersões. Porque, por exemplo, no primeiro material, né, mestre, que eu falei, a gente colocou o horror atômico, né? Então eu botei lá o túmulo dos vagalumes, que é o imaginário pós-guerra. Então, pensando nessa ideia, quem não viu, veja, mas se prepare, tá? É a dica, tá bom? E é da primeira aula, e é pensar nesses sentidos, entendeu? É pensar no como a gente pode encontrar outras formas de aprender, outras formas de gerar um interesse também. Então, aí também é como você, como profissional, também enxerga. E aí, nessas rupturas, só me lembrei aqui, mestre, a gente teve uma aluna, deve ter uns 3 semestres, que ela ela fez uma intervenção bem pequenininha com os alunos. Ela pediu para os alunos desenharem uma bandeira do Brasil e pediu para escrever qual era, não sei se era, qual era a opinião deles sobre o Brasil naquele momento. Cara, a aula da garota pegou fogo, porque cada um trouxe um sentido para eles de Brasil e eles puderam se expressar. E era uma escola totalmente rígida, ultra tradicional. E aí, encontrando Nietzsche, pensar o Nietzsche na relação da educação, na verdade o Nietzsche ele vai rompendo nas fissuras. Então a gente, observando nossas ações, tem que pensar nas fissuras para adentrar nesses espaços para gerar novos fôlegos. Sim. Acho que o Nietzsche, nesse campo do imaginário, ele tem essa potência criadora e esse arrombo também de te provocar, né? Pensando no campo do imaginário. Não. Eu lembrei do caso também, às vezes até a professora, né, da educação infantil, algumas assim, tem um momento ali, pelo menos, de exercício, né, de arte, né? Então, mas tem um caso assim, muito assim, trágico, de uma professora que estava despreparada para isso, né? Esse que me contou foi uma aluna que estava fazendo estágio. Ela me disse que a professora chegou, era a véspera do Dia das Mães. E aí a professora levou, já começou tudo errado, ela levou folhas, que ela rodou no stencil, com uma rosa, que era só para pintar. Aí chegou a distribuir para a turma, gente, ó, é uma folha, mas por favor, não estrague o desenho que você vai dar para a mãe. Tá? Vê direitinho que eu não tenho outra folha, tá? A gente já colocou a pressão, né? Aí ela ficava vendo, assim, olha isso aí, gostei. Ela direcionando. Aí já vinha com a mensagem para a mãe, era só pintar. Aí diz que ela chegou em um determinado momento, aí começou a recolher, mas teve uma menina, um grupo lá de trás, que ela nem foi ver. Aí a garota entregou, era uma rosa preta, com as folhas vermelhas e um gramado em volta, cor de abóbora. Aí a professora, que é isso? Eu não falei para você que eu só tinha uma folha? Olha só o que você fez no desenho. Isso é desenho. Fala, querido. Você contando dessa experiência, eu lembrei da experiência que eu tive lá na escola onde eu fazia estágio, era em educação
do maternal 2 e da pré-escola 1. E aí o que acontecia? Todas as vezes que a gente dava desenho para eles colorir, a professora que estava comigo na sala, ela falava, vocês podem pintar de qualquer cor, menos de preto. Olha. Vocês podem pintar, tem que ser colorido, eu quero ver muita cor. Preto não é cor. Todas as cores, gente. Todas as cores, menos preto, não pode deixar de pintar. Ou seja, toda uma forma de controle ali, né? Exato. Sobre a criação e sobre a criatividade daqueles sujeitos. Exatamente. E essa experiência aí da Rosa me lembrou super essa também. Mas aí você vê, ela concluindo a história, ela deu aquela explicação na menina e falou assim, mas agora você vê, eu não tenho outro papel. Você estragou a rosa. Ela falou, mas professora, isso não é uma rosa. Isso é um desenho de uma rosa. Quer dizer, ela era mais preparada que a professora. Aliás, mais inteligente que a professora. E aí, o colega do lado, professora, mas a mãe dela vai adorar, a mãe dela é Flamengo. Então, pronto. Então, a professora não percebeu nada. Ela que está despreparada para controlar todo o processo. Deixa a menina fazer o que ela quer para a mãe, né? Bom, mas deixa eu ver nosso horário aqui como é que tá. Tá legal. Então vamos seguir. Então, vocês estão verificando o seguinte aqui. O Nietzsche vai se insurgir agora contra a ciência, que vai também ter essa pretensão de controlar, de ser você tem um método científico para decidir tudo. Aqui entra, por exemplo, você tinha, até esse momento, até o Descartes, depois do Descartes isso acaba, é que você começa tudo que você faz, a medição da qualidade é feita pela nota, pela matemática, pela comparação. Então você começa a matematizar tudo, percentagem, teu rendimento, você vê que isso adentra na escola e você vai ver que tem todo esse processo de um controle técnico do processo educacional, tá? Aqui, então, depois com o positivismo, então aqui eu chamo de ascese metodológica, né? Porque o método passa a ser esse método cartesiano, racionalista, né? Que vai praticamente dominar o nosso imaginário educacional, e vem depois, aqui com o positivismo, no século XIX, que eu chamo de a ascese epistemológica. Por quê? A ciência vai ser o saber mais importante. Aí, nesse momento que os currículos ficam descaradamente, exatamente como eles são hoje. Foi o período que o Brasil, por exemplo, positivismo chega aqui no século XIX. Foi o período em que você criou, então, inaugurou a República, e os republicanos, os primeiros ministros, eram todos positivistas, tinham vindo da França. Benjamin Constant, que é o instituto aqui, ele foi o nosso primeiro ministro da Educação. E ele fez uma reforma curricular. E aí entrou muita matemática, vai saindo aos poucos a arte. Você pega o currículo antigo, vocês podem ver a história da educação. Tinha muita arte. Aliás, não tinha uma só, você tinha canto coral, você tinha pintura, tinha escultura nas escolas. E aí, de repente, você começou a entrar nesse modelo cientificista. E aí o currículo passou a ser um currículo universal. Todos vocês aqui, eu também, estudamos uma carga horária absurda de matemática, de física, das disciplinas chamadas formais. E aí é que vem o Nietzsche, danado, esse cara não errou nada, ele deixou muita coisa para a gente pensar. A verdade, né, ele vai dizer que esse positivismo, cientificismo, tem uma pretensão de verdade. Então você inaugura na educação, mas em geral, a ideia de que você pode acertar ou errar, né? A escola começa a exercer, porque existia um poder, né, da autoridade do professor por ser professor. Mas agora existe um poder da autoridade dada pela prova, pelo teste, que acabam sendo quantificados
matematicamente, e você, por exemplo, começa a ter situações de opressão na escola. Vocês devem ter vivenciado isso. Professores que davam notas assim, baixíssimas, que classificavam os alunos em ótimo, bom, muito bom, regular, fraco e muito fraco. Isso tudo vem dentro dessa perspectiva cientificista, né? E insuficiente, né? Então, você receber aquele... Ninguém, a turma fraca, turma Z, só tem bandido ali, é o Carandiru. A turma A, esses são os meninos que vão levar o nome da escola adiante. Isso é um absurdo. É uma luta de classes que a gente está inaugurando. Lembrei de outra experiência também, estou lembrando de alguma. Lá na minha escola, durante o terceiro ano do ensino médio, mas em todo o ensino médio, mas principalmente no terceiro ano, tinha um ranking na porta ficava na porta, na parede. E na verdade não era bem um ranking, tinha um ranking, mas essa era outra lista, que era dos alunos que tinham alcançado a nota suficiente, quando eles estavam falando aí suficiente. E aí tinha esse negócio de muito bom, regular, médio e baixo, assim. E aí tinha só ali os alunos que tinham alcançado a nota esperada pela escola, assim. Então, assim, você imagina os demais que não estavam na lista, como Exatamente. sentia. Exatamente. E vinha também, a partir do momento que começou no boletim, durante certo período começou a vir um quadrado embaixo, assim, muito bom, excelente, Exatamente. insuficiente, médio, regular. Você vê um mapeamento cientificista, classificando, e isso persiste. Afeta a saúde mental. Isso persiste até hoje, né? E é engraçado esse método de colocar muito bom, regular, não sei o quê. Eu lembro de estudar em escolas que fizeram isso, no Fundamental 1, só que, tipo, tinha uma tabelinha de números, tipo, muito bom era se você acertava de... Tantas questões. Então a gente ficava, tipo, no final das contas era igual se tivesse com uma nota, porque a gente só ficava olhando, tipo, beleza, acertei esse número. Então, tipo, no final das contas deu no mesmo, né? E o conteúdo, que é o mais importante, se ficou, o que ficou para você na tua vida, nada disso... Destaque, né? Alguma coisa... Nada. É tudo quantificado. Isso não era... Ninguém sabia isso. Não ficava evidenciado. Não fica. Então, para encerrar, ele começou a escrever um livro sobre educação. Eu trabalhei até com o pessoal que fez comigo Filosofia da Educação no primeiro período, tem alguns aqui. A gente trabalhou lá uma aula do Nietzsche, ele tem um livro, As Instituições Alemãs de Ensino. E ele faz nesse livro uma crítica exatamente à escola alemã, naquele momento, né? E ela mudou muito depois exatamente por causa dele. Não naquele período imediato ali de nazismo, nem nada. Mas a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela fez uma reforma curricular e atendeu muito essa perspectiva. Ele vai colocar a ideia de que a escola tem que ser movida pelo desejo. Então, cabe à escola apresentar um leque de opções as mais variadas. E você permitir que o aluno faça aquelas com as quais ele tem mais interesse. Acho que ele tem o desejo, o gosto de ficar... mas o Helber, e como é que fica as obrigatórias? Para o Nietzsche, uma escola não tinha que ter uma disciplina obrigatória. Obrigatório é só aprender a ler e a escrever e você saber fazer as 4 operações. O resto, a escola tinha que ser um lugar de valorização do desejo do aluno. Eu gosto mais de ficar aqui na aula de pintura, professor. Então fica. Então tem outro professor lá que te ensina aquarela. Onde se na escola não dá, a gente vai encaminhar você para um lugar que você vai aprender a fazer escultura. Você quer? Então esse garoto, ele vai decidir o que ele quer da vida dele. A escola, o Nietzsche vai dizer, é uma educação de dentro para fora. E isso ele vai aprender com o professor dele, né, que ele leu, ele não teve aula com ele, que foi o Schopenhauer. Que dizia que o homem é fundamentalmente desejo e vontade. E para finalizar essa ideia do Schopenhauer e do Nietzsche, vou contar uma historinha rápida do Rubem Alves, chamada A Maquineta de Roubar Pitangas. Não sei se algum de vocês já ouviu. Tem essa crônica na internet. O Rubem Alves diz, a questão do desejo. O Rubem Alves diz, olha, quando era criança lá em Minas, meu pai tinha um quintal cheio de pé de fruta. Tinha bananeira, goiabeira, tinha tudo. Mas o quintal do vizinho tinha uma fruta que era o meu objeto de desejo. Era uma fruta vermelhinha,
E depois eu aprendi o nome, ela era pitanga. E eu olhava para aquela fruta, ficava querendo pegar ela vermelhinha, bonita. Eu nunca tinha comido aquela fruta. E eu ficava no muro paquerando a pitanga e o vizinho viajava. E um dia eu fui tentado. Meu desejo falou, vai, pega uma pitanga. Meu desejo clamando para eu pegar a pitanga. E aí eu fiquei, como é que eu faço? Aí ele falou, entra em ação a inteligência criminosa. Eu estou com o desejo, a inteligência, o desejo, ele diz que o desejo chama a inteligência. O desejo é que move. A inteligência vem. Quer ir para lá? Faz o seguinte, pula o muro, espera mais um pouquinho, olha bem, todos os cantos aqui do muro, vê se tem alguém em casa, se tem cachorro, pula e rouba, pô. Quantas tiver. Aí ele diz, na mesma hora entrou em ação a outra inteligência. A inteligência da prudência. Não faz isso não. Não faz isso não, que pode ter um cachorro escondido. O dono dali pode ver e vai reclamar com o teu pai, tu vai levar uma coça. Né? Parece aqueles desenhos, já viram? Tem o diabinho e o anjinho, né? Aí o Rubem falou, mas o desejo continuava. E eu fiquei, vou ou não vou? Aí entrou em ação, meu desejo chamou outra inteligência. A inteligência engenharial. Aí ele chegou, você quer, meu filho? Então eu vou te ensinar sem você precisar roubar. O que está acontecendo? Você quer pegar a pitanga? Faz um braço comprido. Mas como? Procura aí um braço no quintal. Aí ele foi, achou um cabo de vassoura. Esse não dá. Aí ele emendou lá um bambu que ele achou. Cheguei, meu braço, mas o meu braço não pega, elas estão caindo no chão. Você precisa de a mão agora. Aí ele traz o bambu, procura, acha uma latinha de extrato de tomate. Amarra com arame, mas ele derruba as amoras também. Mas não tem o dedo. Você precisa de um gancho. Aí ele vai, procura um arame, corta, ajeita o arame e aí ele pega todas as amoras que ele queria. Amora não, a pitanga. Aí o Rubem Alves vai dizer, fica aqui a lição. A inteligência, sem o desejo, ela é estéril. Ela acaba fazendo até, sendo uma coisa só assim, a inteligência sem desejo, ela faz coisas só para atender demandas práticas. Agora, o desejo é que move, por exemplo, o aprendizado. Você vê, ela acabou de citar uma coisa super interessante que resume isso que o Rubem Alves falou. Ela falou, eu estava no carro, eu trabalho com desenho industrial e eu quis ser pedagoga a partir desse relato. Quer dizer, o que aconteceu ali? Ele tocou com essa fala no desejo dela e apresentou uma possibilidade dela realizar esse objeto do desejo. Jung já explicaria isso. Jung explica, nós vamos ver isso com Jung. O consciente dela chamou aquela coincidência significativa. Viu? Né? Então você já pescou como é que vai ser a nossa aula do Jung. Mas aí a gente fecha aqui dizendo isso. O Nietzsche fez essa crítica, mas ele deu um mapa da mina. Escola tem que ser lugar de desejo. Escola tem que ser um espaço dionisíaco. Pode ter Apolo? Pode ter os dois. Mas você não pode deixar de ter o Dionísio, que é atender aquela demanda da alegria, do desejo, da vocação, do gosto. E para fechar, o Rubem Alves diz que o professor tem que chegar na sala com uma caixinha de ferramentas e uma caixinha de brinquedos. Tudo que ele for ensinar, a gente pode dizer, uma caixinha de Dionísio, né? E uma caixinha de... Tudo que ele for ensinar, ele vai falar, isso que eu vou ensinar hoje, que caixinha que eu vou usar? É prático? Serve para eles usar na vida? Como é que eu vou ensinar hoje esse cálculo matemático e mostrar que ele serve para o dia a dia? Se eu conseguir, pronto, eles vão gostar. Eu mostrei que tem alguma coisa de útil nisso para ele. Vai empoderar a vida dele. Mas pode ser que não é isso que eu vou ensinar, não faça eles usarem, não seja algo que eles possam usar praticamente. Mas eles podem se divertir com isso? Eles podem sair aqui e fazer várias brincadeiras com isso? Então, também pode. Então, o professor tem que entrar na sala com a caixa, com a malinha de ferramentas e de brinquedos. Tá? A gente fica por aqui e a aula que vem a gente vai fazer Cacílias, né? Cacílias, tá? Obrigado, gente, pela presença. Um abraço.